Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer saia e vazio. Na semana passada eu postei o vídeo de como fazer o molde da saia. Então hoje nós vamos fazer a continuação, como fazer a saia e vazio. É bem simples de cortar, então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo de como fazer essa saia? Iniciando aqui pelo corte, eu dobrei o tecido uma vez. Para o corte eu estou usando 1 metro de tecido em jeans mais fino. Coloquei a parte da frente em cima do tecido dobrado, o meio da frente na dobra do tecido. O cós eu coloquei acima da saia. Para cortar o cós, eu usei uma régua em curva e risquei. Esse é o cós da frente. Risquei também a lateral do cós e da saia, deixando margem de costura. Após riscar as laterais, marquei a barra da saia com 4 centímetros. Após fazer as marcações da barra da saia em traços, usei uma régua em curva e risquei. Antes de cortar a saia, usei uma régua para arrumar o risco na parte superior da cintura. Após cortar a lateral, cortei a parte superior da cintura. Cortei também o cós. Após cortar o primeiro cós da saia, cortei também o segundo. Coloquei em cima do tecido dobrado uma vez e cortei. Então, temos aqui um par de cós. Com a parte da frente da saia cortada, vamos cortar também a parte das costas. Com o tecido dobrado uma vez, coloquei o molde da parte das costas sobre o tecido e marquei 4 centímetros em toda a barra da saia. Após fazer os traços, usei uma régua em curva para fazer o risco. Risquei também as laterais. Pessoal, esse aqui é o molde da parte das costas. Aqui no molde eu escrevi centro da frente, mas é o centro das costas aqui, tá? É porque eu me enganei. Eu fui escrever na parte da frente, escrevi nas costas. Após riscar a parte das costas, iniciei cortando na parte superior da saia, pela cintura. Aqui na parte das costas, onde eu vou colocar o zíper, eu deixei 2 centímetros em toda a margem. Você pode deixar de 1,5 a 2 centímetros, dependendo da largura do zíper. Depois também vai ser refilado no overlock, então já deixei 2 centímetros. O zíper da saia vai ser colocado atrás, na parte das costas. Nas laterais eu deixei com 1 centímetro de sobra para a costura. Após cortar a saia, cortei os cós da parte das costas. Usei uma régua curva para riscar o tecido.
Esse primeiro par de cós é do lado direito da parte das costas da saia. Esse cós do lado direito da parte das costas da saia, eu deixei com 3 centímetros de sobra de tecido para fazer o acabamento para o botão e o acabamento do zíper. Após cortar o primeiro par de cós, cortei o segundo par. Então, eu tirei a diferença da sobra de tecido, coloquei um pezinho por cima e cortei por cima do risco. Temos aqui, então, 2 pares de cós. Com o corte da saia pronto, vamos para a parte da costura. Para fazer a saia, eu também vou usar um zíper comum. Com as partes das costas refiladas na overlock, vou iniciar pela parte do zíper. Você mede o tamanho do zíper, marca com um giz e passa a costura na parte de trás, na parte das costas. Aqui eu deixei 2 centímetros de sobra de tecido para colocar o zíper. Você faz um retrocesso arrematando bem a costura para não abrir. Após passar essa costura, você prega o zíper do lado direito da parte das costas da saia, colocando o direito do zíper para o direito do tecido. Você prega até a metade do zíper fechado, depois você abre o zíper e continua pregando até o final. Após pregar esse lado do zíper, você vai trocar o calcador da máquina, colocar um calcador do lado direito e fazer um pesponto por cima do zíper. Por cima dessa sobra de tecido. Você vai pespontar até a metade, fechar o zíper e ajeitar o tecido por baixo e termina de pespontar até o final do zíper. Após fazer o pesponto, você vai passar uma costura do outro lado do zíper. Com o zíper aberto, você inicia pela parte superior. Vai pregar até a metade, depois fecha o zíper e continua pregando até o final. Ao pregar esse lado do zíper, eu costurei o tecido 2 milímetros para dentro do zíper, para na hora de dobrar para fazer o pesponto, sobrar mais tecido. E não aparecer o zíper, ele vai ficar desse jeito. Você dobra bem o tecido por cima do zíper e prende com alfinetes. Assim vai ficar essa sobra e não vai aparecer o zíper. Após prender com alfinetes, você passa um pesponto por cima do zíper. Tira o primeiro alfinete. Inicia costurando pela parte superior do zíper, segurando firme o tecido. Você vai fazer essa costura com o zíper aberto, depois você fecha o zíper, tira o último alfinete e faz o acabamento bem no final do zíper, fazendo uma leve curva. Cuidando para a agulha não pegar em cima do finalizador do zíper. Fazendo o retrocesso, arrematando o final da costura. Assim a peça vai ficar com o acabamento bem feito e o zíper não vai aparecer. Após pregar o zíper, você fecha as laterais da saia.
Após fechar as laterais, você leva na overlock para refilar. Após refilar a saia na reta, fechei os cós, com ele já refilado na overlock. Ao fechar o cós, cuidar para pregar o lado maior do lado direito da parte das costas, tanto do lado interno do cós como do lado externo. Após fechar os cós, você vai unir as duas partes, fechando o cós pelo lado superior. Cuidando para encaixar bem as costuras. Você pode virar uma para um lado e outra para o outro. Fazendo assim, vai encaixar bem as costuras. Após unir os cós, você prega ele na saia. Colocando o lado maior do lado direito da parte das costas. Direito do cós com direito do tecido. Você vai virar a costura da lateral da saia para trás, acompanhando a costura do cós. Antes de pregar o cós na saia, você pode fazer um pique no meio do cós da frente e no meio da frente da saia, para encaixar bem o cós na peça. Após pregar o cós, você confere se os dois ficaram na mesma altura. Assim, estando correto, você pode fechar o acabamento do cós. Aqui eu cortei um pouco do tecido que estava sobrando demais. Então, você fecha do início do cós até encontrar a costura atual, fazendo o retrocesso, arrematando o início e fim da costura. Ao fazer esse acabamento, você vira o cós do lado direito, abrindo bem as costuras nas pontas do cós. Esse lado que é maior, você vai fechar bem pela beirada do acabamento, iniciando a costura pela parte superior e terminando bem próximo da costura atual. Você corta essas pontas para ficar mais fácil para virar, abrindo bem as costuras no retângulo do cós. Você pode usar um tecido como uma ponta. Aqui eu usei a ponta da tesoura. Após fazer esse acabamento, você vai alinhavar todo o cós. Fica mais fácil para fazer a costura. Com o cós todo alinhavado, vamos passar ele na reta. Você vai iniciar a costura por cima do cós, do lado direito da parte das costas da saia, sempre acompanhando a costura do alinhavo para não escapar a costura por baixo. Segurando bem firme o cós para não fazer pregas. No final do cós, você levanta o calcador, gira o cós e continua costurando nas pontas do cós. Você continua costurando na parte superior do cós, cuidando para não escapar. No final do cós, você vai fazer o mesmo procedimento, levantar o calcador da máquina, girar o cós,
fazer o acabamento das pontas do cos. Arrematando a costura em cima da costura anterior. O cos ficou com o acabamento perfeito. Não escapou por baixo. Após fazer a costura no cos, você faz a bainha. Eu fiz a bainha na largura de 2 centímetros, medindo sempre com a fita, mas você pode colocar um guia do lado, fazer a medida exata e fazer a bainha. Após fazer a bainha, vou levar para casear e depois eu mostro como ficou o resultado. Vou colocar esses 2 botões. Após casear, este é o resultado. Ficou com um acabamento muito bonito. Os botões dourados dão um destaque muito bonito na saia. Espero que vocês gostem. Compartilhem, deixem o seu joinha, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.